nosso trabalho. E com isso nós conseguimos gerar avanços na nossa carreira e, naturalmente, alcançar o potencial que cada qual procura, que cada qual almeja. Então, é um trabalho contínuo, é um trabalho de visualização, de aceitação, de questionamentos, de melhorias, de transformação propriamente dita. Maravilha, Luciano, maravilha. E me diga uma coisa, meu amigo, como é que eu faço? Eu que quero crescer na carreira, como é que eu sei exatamente o que eu tenho que fazer para isso dar certo? Simplesmente chegar no chefe e falar, me promova? É assim? Fácil? Não, O que eu tenho que fazer? Não é mágico, não é mesmo porque nós temos que ter a consciência de um seguinte aspecto, de um seguinte ponto. O chefe, ele está nos observando, né? A liderança, a hierarquia, ela está vendo a sua competência e o desenvolvimento das suas habilidades. Uma coisa que tem que ficar muito claro, nós temos que fazer aquilo que tem que ser feito, perfeito? E sem esperar algo em troca, sem esperar a recompensa. É fazer o seu melhor, é se doar mais. Hoje não dá mais para ser a camisa 10, eu tenho que vestir a camisa 11. Certa feita, ouvi que nós tínhamos que vestir a camisa da empresa. O professor Marins falava isso nos seus videoaulas, lá atrás. Eu digo que nós temos que suar a camisa da empresa. Essa é a diferença. Então, para que eu possa alcançar o meu objetivo, para que eu possa justamente alcançar o meu potencial, eu preciso saber o seguinte, porque muitas das vezes nós queremos ser promovidos, queremos chegar em algum lugar, mas de forma que nós, às vezes, não fazemos a lição de casa. Eu quero ser promovido a supervisor, mas espera aí, o que eu desejo? O que eu quero alcançar? O que eu preciso? Quais são os recursos que eu tenho? E como eu vou fazer isso? Então, eu preciso desenvolver essa competência, eu preciso gerar um investimento a princípio. Não vai cair do céu. Não adianta eu assumir uma responsabilidade cujo qual eu não tenho competência para desenvolvê-la. Então, o prejuízo é maior. Então, eu percebo onde estou, gero ali passos para que eu alcance o meu objetivo, e o primeiro deles é saber onde eu quero chegar, saber onde eu quero ir. Então, eu preciso saber o que eu desejo, o que eu preciso alcançar, qual é essa meta que eu tenho que atingir todos os dias para que eu alcance a minha autorrealização? E como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou desenvolver essa competência? Então, é hora de olhar no espelho e se questionar se realmente eu estou pronto para essa promoção que tanto eu cobro. Porque, por muitas das vezes, pode ser que eu queira, mas eu não consiga desenvolvê-lo. Então, eu acredito que um passo de cada vez nesse autoconhecimento, nesse autodesenvolvimento, para que eu possa, com êxito, alcançar o meu objetivo. Maravilha, maravilha, Luciano. Nós entramos com atraso, tá? Então, esse teste aqui tá funcionando, tá legal, mas eu tô vendo aqui que a gente teve um atraso aí de quase 3 minutos. Então, o pessoal perdeu a abertura. Pessoal, para quem tá chegando agora, o Luciano é um especialista em RH. É isso, Lu? Eu sou especialista em gestão de pessoas. Gosto muito da parte de RH, gosto muito de lidar com o ser humano. Acho muito bacana. E estamos aí para somar, estamos aí para crescer junto. Acredito que a gente sempre está em busca de uma mão amiga e faz parte do network, faz parte do desenvolvimento pessoal. Nós precisarmos de pessoas, fazemos algo de alguém para alguém, de pessoa para pessoa. Isso é muito importante. Perfeito. Lu, como a gente não abriu com a sua apresentação, e já que estamos falando de desenvolvimento pessoal e profissional, seria interessante você discorrer um pouco sobre a sua trajetória para o nosso telespectador entender os passos que você deu, né, no seu desenvolvimento. Foi que você trilhou? Como é que você chegou nesse sucesso? Por que sou mais eu? Como é que você, né, chegou nesse sou mais eu? Treinamentos, bacana isso, mas como você chegou lá? Como é que deu esse insight? De onde tirou essa ideia? Foi o chefe falou, Luciano, amanhã você está despedido, e aí você falou, eu preciso ter aqui uma segunda renda. Foi, cara? Conta pra gente aí, como é que desenrolou isso? Tênis, vamos lá. Eu já venho aí desde 1999
na área de segurança privada. Quando comecei, não é? Eu fazia segurança em casas de espetáculos, em Santana, propriamente dita. E aí, então, surgiu a oportunidade do curso de formação de vigilante. E no curso de formação de vigilante, eu sempre percebi, eu sempre tive essa visão de querer enxergar o que há de bom nas pessoas, o que elas têm a me proporcionar. Eu faço esse filtro e eu começo a perceber o seguinte: se essa pessoa alcançou o sucesso, e é um local que eu gosto, porque lidar com pessoas é muito bom, ensinar é muito bom, aprender é melhor ainda, como é que eu faço para chegar lá? Então eu começo a perceber ali, então, qual era o caminho de instrutores de sucesso. Ou seja, o que eles fizeram para chegar até ali. Logo, então, surgiu ali a oportunidade, perfeito? No curso, de desenvolver atividade de segurança patrimonial, de vigilante, no período noturno. Como eu sou um cara que gosto de desafios, eu aceitei. Então, eu, após o curso, já comecei a fazer o trabalho de vigilância patrimonial no período noturno. Certa feita, um instrutor de defesa pessoal, ele se ausentou. E aí o coordenador de ensino, ele vai até a portaria, desesperado, e eu o vejo aflito e pergunto: o que houve, meu querido? E ele diz assim: eu preciso de um instrutor de defesa pessoal. Eu falei: eu sou formado em defesa pessoal, sou segundo Dan. Ele falou: você pode assumir uma aula? Mais um desafio. Então, uma quadra com 40 alunos para uma aula de defesa pessoal e, a princípio, a diretoria assistindo o meu desenvolvimento com aqueles profissionais. Então, eu passei a trabalhar na vigilância noturna durante a noite, numa escala 12/36, e já comecei como instrutor de defesa pessoal, mas eu percebi que a defesa pessoal não era suficiente. Então, eu fui buscar o aprimoramento, fui buscar ali as competências necessárias. E fui estudando, fui buscando, fui fazendo currículo. Então, comecei a trabalhar com uma matéria na época chamada Técnicas Operacionais Avançadas, que hoje é Noções de Criminalística e Técnica de Entrevista Prévia. E fui desenvolvendo outras habilidades. Surgiram convites, então, para empresas de segurança, na parte de desenvolvimento profissional. Então, eu fui para a Staff Master na época, junto com o Arlindo e com o Renato Chapeta, e nós desenvolvemos ali um curso para controladores de acesso. Eu fazia a supervisão noturna de casas de espetáculo, não é durante a noite, ali na Bar do UOL, Inferno, Bar do Cabo, lá no Meu Deus. naquela alta noite. Então, eu era o chefe de segurança de alguns operacionais ali. Depois surgiu a oportunidade para ser diretor de uma empresa de segurança também, na parte operacional, né? Mais um desafio. E assim, sempre fazendo tudo e mesclando o que eu mais gosto, que era dar aula. Então, eu fazia um planejamento para que eu mantivesse ali as minhas atividades, que hoje em dia isso é muito importante. E é fato, não adianta ter antes. Nós temos apenas uma renda. Não adianta apenas eu ter apenas um recurso, porque uma hora a torneira fecha e eu preciso ter uma caixa d'água. Eu preciso ter uma reserva, propriamente dita. Então, os desafios, eles vieram surgindo em minha vida. Automaticamente, nós reconhecemos grandes parceiros, pessoas que acreditaram no potencial que ali desenvolvia. E aí, então, fui conhecendo pessoas. Passei pela Ideal como instrutor de tiro. Então, falamos aí de uma trajetória longa, porque de 99 a 2012, com todos esses eventos, nos dias de folga eu ainda dava aula, deixei a Ideal e passei para Modos, como instrutor de tiro, e aonde hoje eu sou coordenador de ensino dessa unidade. Mais um desafio, não é? Lidar ali com uma instituição, lidar ali com uma operação que antes da nossa pandemia, com 200 alunos numa semana, lidando e gerenciando com conflitos, e conheci pessoas que me incentivaram a buscar sempre mais. Concluí a faculdade de tecnologia em segurança privada, muito satisfatório, aprendi bastante, me abriu muito leque, e aí me formei, fiz a minha MBA em gestão de pessoas, e aí eu fiquei particularmente apaixonado por desenvolvimento pessoal e profissional, que é uma área que me chama muita atenção. Hoje, né, sou diretor da Sou Mais Eu, treinamentos e palestras em company, então eu presto serviço
a empresa de segurança no treinamento in company, que facilita muito, não é? Na contenção de gastos, que é um fator muito importante, é um diferencial, no deslocamento desses homens para qualquer outro tipo de curso. E sou mais eu porque eu acredito no meu potencial e sempre acreditei. Eu acredito em desafios e que nós somos capazes de enfrentar e superar a cada um deles. Eu acredito que eu tenho necessidades como qualquer outro tem, mas que eu, Luciano, criei uma carreira de sucesso e posso dizer que sou bem-sucedido, porque a cada dia eu consigo atingir a minha meta e, aos poucos, concluí-las dentro de um ciclo avaliatório para que eu possa alcançar um objetivo. Então, dentro de uma imagem, porque entenda, Luciano Treinamentos. Cara, se você digitar Luciano Treinamentos, tem um monte. Aí lembra, Success. Cara, Success tinha uma empresa lá no Mato Grosso. O que era Success? E aí um dia eu fechei o meu notebook e falei, eu não preciso da identidade, eu sou mais eu. E, de fato, o sou mais eu, ele é muito importante porque ele é um espelho. Eu me olho no espelho e digo, eu sou o cara, eu sou mais eu. Não é uma questão da arrogância, mas é uma questão da fé, de acreditar no desenvolvimento, de acreditar no potencial, de superar as dificuldades. E nós vemos isso no momento de quarentena. Hoje, nós temos tanto tempo para fazer tantas coisas e ainda muitas pessoas hoje, ao final do dia, dizem o seguinte, eu não tive tempo de fazer nada. Então, quando se trata sobre o desenvolvimento pessoal, nós falamos sobre planejamento, sobre a administração do tempo, sobre a aceitação de quem você é, qual é o teu propósito e de onde você quer chegar. Sou mais eu, sou mais eu, sou mais você, sou todos nós, porque nós somos um grupo em desenvolvimento, isso é bem bacana. Maravilha. Luciano, eu sempre tive uma dúvida, espero que hoje eu consiga esclarecer. Qual a diferença profissional e pessoal? Quem que a gente tem que desenvolver primeiro? Como começa esse processo? Tênis, nós precisamos desenvolver primeiramente o nosso lado pessoal. Eu preciso estar bem comigo para que eu possa desenvolver bem qualquer competência. É a questão da aceitação, propriamente dita. É eu saber quem sou, aonde estou, o que eu quero e aonde quero chegar. Então, eu começo a ter ali uma psicologia positiva, eu preciso ter um condicionamento mental, eu preciso saber o que de fato eu quero, o que eu preciso desenvolver. Porque uma coisa, ela vai estar sempre ligada à outra. Então, eu estando bem comigo, eu desenvolvo bem qualquer tarefa, eu passo a ser imparcial, eu sei dividir as coisas. Então, sou eu versus eu mesmo. Ou seja, quem eu sou? O que eu preciso desenvolver? Quais são as minhas necessidades? Lembra lá? Se eu tenho que avaliar que eu preciso alcançar um objetivo, por muitas vezes hoje, por um exemplo, não adianta eu ser um mega hiper blast profissional na parte de segurança e eu não consigo abrir uma planilha no Excel. Então, este curso de aprendizagem do Excel me gera uma autorrealização, me fortalece para que eu possa desenvolver a minha competência profissional. Então, o desenvolvimento pessoal é uma aceitação. É, de fato, a minha identidade. Quem eu sou. Porque o que não se mede não se gerencia. Então, eu preciso saber, literalmente, qual é o meu propósito, o porquê eu existo e aonde eu quero chegar. Então, eu estando bem comigo mesmo, eu consigo desenvolver as minhas atividades da melhor maneira possível. Luciano, isso se aplica a qualquer profissional? Independe aí da sua atividade diária, isso independe da sua profissão para todas as pessoas? Tênis, nós podemos sim gerar uma avaliação, porque por muitas das vezes nós temos um dom e nós não sabemos da existência dele. E aí nós aprendemos ao pouco a desenvolver essa competência. Mas, de fato, se você avaliar, acredito que, falando em década de 50, você já tem lá a pirâmide de Maslow, que mostra que nós temos necessidades fisiológicas e que nós temos que supri-las a cada dia para que nós venhamos a alcançar a nossa autorrealização. Então, isso indica que eu tenho que estar bem, primeiramente, mentalmente, bem comigo mesmo, perfeito? Desenvolver habilidades para que eu tenha sucesso.
para que eu possa alcançar o meu objetivo, independente da minha trajetória ou da minha área de atuação. Eu preciso, de fato, saber qual é a minha identidade pessoal, profissional e quais são as minhas competências em desenvolvimento, porque nunca ninguém sabe demais. Eu sempre tenho que estar desenvolvendo e aprendendo a cada dia para que eu possa ser bem-sucedido a cada dia. E o feedback é muito importante das pessoas que estão conosco. O feedback é muito importante daquilo que nós estamos fazendo. E isso nos ensina muito bem. Bacana. Uma outra dúvida que o pessoal sempre pergunta é: qual é o primeiro passo, na verdade? Pegar um livro e adotar ali uma prática de autodidata. Isso por si só é bacana? Qual seria o livro, né? Para o cara entender melhor aí sobre desenvolvimento, compreender os desafios da gestão das empresas, né? Porque ele precisa atender competências que a empresa... Mas como é que ele dá um passo? Supondo, vamos pensar assim, ele não tem dinheiro para pagar um curso, ele não consegue ir lá no Sou Mais Eu, né? Ele não consegue ter esse acesso. Como é que ele faz? Com pouco dinheiro, ou quase nenhum dinheiro, para dar aquele primeiro passo humilde e daí começar a abrir a mente dele? Que leitura que você recomenda para ele? Tênis, nós temos aí um livro, e ele fala sobre desenvolvimento pessoal, Manager Guides to Self-Development, McGraw-Hill, isso é de 2013. Então, ele fala sobre o desenvolvimento das qualidades e competências, propriamente dito, não é? Nós temos livros aí que falam sobre como melhorar essa qualidade de vida. Nós temos livros aí como melhorar o condicionamento mental, né? Cortella tem diversos livros que falam disso. Hoje você assiste lives, né, com Karnal e Cortella junto, que geram e instigam esse desenvolvimento dentro da filosofia propriamente dita do condicionamento mental. Agora, as pessoas, elas precisam ter, eu digo a você, Tênis, um pouco mais de curiosidade. As pessoas precisam ter um pouco mais de ousadia. As pessoas precisam ter um pouco mais de coragem para este enfrentamento. Ou seja, quando você lê um livro, você absorve todo o conteúdo, mas existem pessoas que têm um bloqueio para desenvolver tudo aquilo que leu. Então, nem todos fazem a lição de casa. Ora, se o livro diz assim, eu preciso aumentar o meu network, eu preciso me envolver com pessoas para que pessoas possam me ajudar, eu sou tímido, como é que eu faço? Eu não vou conseguir. Então, eu fiquei ancorado. Eu tenho ali um bloqueio propriamente dito que eu tenho que trabalhar com isso todos os dias. Então, nós começamos ao pouco. Talvez, quando eu falo a ousadia, é de você ter um princípio muito básico para o sucesso, chamado humildade. Ou seja, se você conhece alguém e que esse alguém já tem início a uma trajetória de sucesso, não custa nada você perguntar para ela, com toda e qualquer expectativa, positiva ou negativa, você pode me ajudar? Como é que você fez? Como é que faz como é que eu faço para ser... Vamos lá, eu conheço um cara que quer deixar um legado. Então eu pergunto a ele, como é que eu faço para deixar um legado assim? Como é que eu faço para ter essa competência? Como é que eu faço para conquistar esse objetivo? E as pessoas, elas têm uma expectativa, Teanes, de que quando você pergunte algo, vem a vida na mão da pessoa para que ela desenvolva. Olha, está aqui pronto. Não é. Tudo vai ter um sacrifício. Tudo vai ter ali uma frase pronta e muito bacana. A mudança que as pessoas talvez procuram estejam na renúncia que elas não estejam fazendo. E é fato. Então as pessoas querem mudar. Mas mudar o quê? Elas querem uma transformação, mas em que área? Ou seja, elas estão doentes, mas qual é o remédio? Qual é o especialista que ela está buscando? Aonde que ela está investindo? Será que a bula está correta? Vamos ter uma segunda visão. Então, eu preciso ter essa ousadia. Eu preciso saber para onde eu quero ir. Porque, entenda, se a pessoa não sabe para onde quer ir, qualquer vento serve. E ela começa a perder dinheiro, a ficar como se fosse ali uma bolinha de ping-pong, e aí entra naquela síndrome de Hard, né? Ó vida, ó céus, ó azar. Porque ninguém me ajuda, não dá certo em nada, mas espera aí. A primeira pessoa que tem que se encontrar é você. Então, é você olhar no espelho e dizer, bom, eu quero ser um bom professor. Legal. O que eu preciso para ser um bom professor?
né? Quais são as competências que eu quero gerar? Quais são os cursos que eu tenho que fazer? Quais são as palestras que eu tenho que assistir? Agora, é muito fácil você querer ter sucesso sem sacrifício. É muito fácil nós queremos que as comportas do céu se abram sem ter ali a fé. Não vai, não vai. E assim, é arriscar sem medo de ser feliz. Porque é errando que se aprende. Eu tenho que tropeçar, tenho que engolir o choro, eu tenho que levantar a cabeça e seguir em frente com humildade. Porque aí, então, entra a avaliação. Espera aí, qual foi o meu comportamento diante daquela dificuldade? E diante desse comportamento, o que eu posso melhorar? Né? Qual é o caminho que eu vou seguir? Então, perceba muito bem que em tudo existe o desenvolvimento pessoal, que impacta no desenvolvimento profissional, propriamente dito. Perfeito? Então, eu tenho que ter isso muito colocado, muito claro. Ok? Porque senão eu acabo tendo uma vida de lamentações, acreditando que nada vai funcionar, que nada vai dar certo, que eu nunca vou ser feliz, e aí eu me tranco e não vou desenvolver mais habilidades propriamente ditas. Muito bom, Luciano. Você falou em competências e a gente tem percebido que o mercado é confuso em definir competências. E aí um profissional ele entra sadio na empresa e depois de um determinado tempo ele é demitido porque está doente. E aí fica uma dúvida. Será que ele estava sadio ou será que ele estava doente? Como é que você enxerga isso? O que é mais importante no recrutamento e seleção? É identificar quais competências? Competências técnicas ou comportamentais? O que manda hoje? O que o empresário, o que o líder está desejando? O que realmente o nosso telespectador nesse momento aqui pode tirar de aprendizado? Ele tem que focar na competência técnica ou na competência comportamental? Tênis, o que eu tenho observado muito em algumas enquetes propriamente dita é que a competência comportamental, o desenvolvimento humano, ela tem tomado o topo, perfeito, da exigência. Então, alguns líderes, e a gente fala aí de algumas empresas no segmento, elas buscam o relacionamento desse profissional, ou seja, o profissional que seja proativo, o profissional que não seja tóxico, ou seja, que não reclame dos desafios, mas que consiga desenvolver as suas habilidades e somar com a empresa, um profissional que seja multifacetário, ou seja, ele tem facilidade de interagir entre departamentos para poder desenvolver um bom serviço, um profissional que não leve problemas para dentro da empresa, mas que saiba enfrentar, gerar esse enfrentamento com esses problemas, um profissional que seja sadio psicologicamente dito. E com isso, então, as oportunidades começam a surgir, e ali ele tem a oportunidade, a visão mais clara, mais ampla, de que caminho ele pode trilhar e o que realmente ele pode desenvolver como competência. Porque a empresa, ela vai lhe dando aos poucos a oportunidade para que você desenvolva essa competência. Agora, é você querer aceitar o desafio e enxergar aquela dificuldade como oportunidade. Então, quando lhe entregam um desafio em mãos, é você entender que não estão fazendo aquilo para te sobrecarregar. Porque eu sou muito franco em dizer, quando lhe entregam alguma coisa, é porque acreditam na competência, acreditam na sua capacidade de solução. E aí, de repente, ali surge a oportunidade. Se você estiver com um pensamento negativo, acreditando que tudo é em prol a sua falência, você não vai desenvolver bem, você vai perceber que o colega do lado, ele absorveu aquela dificuldade, ele solucionou aquilo dentro das possibilidades, e ali ele conquistou um merecimento, de repente, de uma promoção, de um cargo que ele tanto almejava. E aí os funcionários questionam assim, por que eu não? A questão é, o que você não renunciou? O que você não deixou de fazer? Porque, de repente, se eu der 2 passos para trás, é o passo que eu preciso para dar um passo mais longo à frente. Então, eu tenho que parar um pouco de dar murro em ponta de faca. Ou seja, eu tenho que ser hoje mais resiliente. Eu tenho que ter uma envergadura melhor diante das dificuldades. Eu preciso superar mais as situações que eu enfrento. Eu preciso carregar menos lixo, porque nós perdemos muita energia
com o lixo que fica ali pairando no ar de todo e qualquer segmento ou empresa, então você fica sobrecarregado. Mas espera aí, aquilo não é um problema seu. Então, resolva os seus problemas, desenvolva as suas competências, né? Construa as suas habilidades, solucione os problemas e tenha certeza, você vai alcançar os seus objetivos. Então, eu acredito que a competência pessoal, o desenvolvimento pessoal, perfeito, vem à frente, perfeito, dessa competência profissional. Porque por muitas das vezes hoje a competência ela está sendo desenvolvida ali no andar da carruagem. Ou seja, o seu contratante ele pode perceber que você não seja tão bom naquilo que você tenha como currículo, mas seja excelente se você desenvolver ali na questão da liderança, de um departamento, de uma equipe, que você é um influenciador, que você maneja bem. E ali você começa a ser lapidado. Uma pedra bruta que torna-se um diamante naquele departamento. Então, essa é a minha visão enquanto as competências, enquanto a questão de contratação, né? O princípio ali da entrevista propriamente dita. Muito bom, meu amigo, muito bom. O pessoal está mandando aqui, tem vergonha de mandar no YouTube, mas mandaram aqui no Zap para mim uma pergunta assim. O empregado ele faz tudo que pode, né? Ele desenvolve, estuda, melhora suas habilidades, mas eles têm a impressão que o chefe não sabe nada, cara. Que o chefe é equivocado, o chefe não está preparado. De tudo que você estudou, é isso mesmo? O chefe não está preparado? Você tem percebido isso ou é equívoco aqui do nosso telespectador? O Teanes, a gente tem que deixar muito claro que a visão sistêmica da nossa hierarquia é uma visão muito ampla. Nós podemos dizer que é uma supervisão. Mas sozinho não se chega a lugar nenhum. Então, ele desenvolve pessoas que passam a ser seus pares, pessoas que vão lidar com departamentos, pessoas que vão solucionar o problema. O chefe, ele sabe muito, só que a visão dele é uma visão diferenciada dos níveis hierárquicos que existem na empresa. Então, é assim, cada qual com a sua responsabilidade. Então, a nossa liderança é um solucionador de problemas. Ele está ali para fazer a gestão daquilo. Mas para que a gestão seja feita, ele precisa de profissionais que também saibam o que estão fazendo e que lhe tragam ali a solução, não é lhe trazer o problema. É levar a ele a solução. E dessa forma a empresa cresce. Então, o chefe, ele sabe o que acontece, ele tem uma visão sistêmica, ele entende o que está acontecendo, mas ele não tem como, hoje em dia, ainda não, perfeito? Sair da cadeia dele, perfeito? Da esfera em que ele está, para que ele possa ali ir ao chão de fábrica e desenvolver realmente uma ideia, ou perceber como é que o pessoal está se comportando, ou o que precisa ser feito para uma melhoria. Agora, é natural que, recomendo, se os diretores, os supervisores, os líderes de equipe abrirem ali um leque, né, uma oportunidade por um café com o presidente, né, uma conversa aberta com seus liderados, perfeito? Uma entrevista com o presidente tete a tete, sem medo de ser feliz, eu acredito que isso gera confiança, credibilidade, melhora o desenvolvimento e competência profissional da empresa. Porque, entenda, aumenta-se a credibilidade e perde-se o medo. Quando se fala em chefe, é medo. O chefe chegou, muda-se o comportamento. É como se fosse ali o dedo furando o formigueiro. Você põe o dedo, começa aquele negócio, aquele vulto todo, um movimento danado. E ao contrário disso, se o chefe chega, eu penso dessa forma, se o meu chefe chega e até agora ele não falou comigo, perfeito? É porque ele já viu o desenvolvimento do meu serviço, ele percebe o meu potencial e sabe das soluções que eu estou trazendo. Eu tenho que me preocupar quando ele me chama na sala dele. Porque se ele me chama é para duas opções. Ou é para me parabenizar, porque está satisfeito, é para me chamar a atenção para que eu possa melhorar. Olha que coisa interessante. A cabeça aberta, né, o pensamento positivo, evolutivo, ou seja, eu tenho que ter ali um sistema, né, de percepção de que quando o meu superior me chama para me chamar a atenção, significa que ele quer que eu desenvolva a minha competência. Então, eu, da onde estou, não enxergo onde estou errando. Alguém de olhar de fora, sistêmico, chefe, percebeu. Então, ele percebe melhorias. Então, nós somos uma engrenagem, né? Nós somos uma máquina. Nós temos que funcionar, perfeito?
para que realmente haja um desenvolvimento capaz de gerar uma produção eficaz, um resultado ali perceptível, de qualidade. Então, o chefe sabe tudo o que acontece dentro da empresa, ele tem conhecimento, mas ele desenvolve profissionais que trilhem com esse caminho para que eles venham alcançar o sucesso tão desejado na esfera profissional. Maravilha, Luciano. Vou ter mais uma pergunta. Antes disso, já vai pensando aí em qual contato você vai deixar para o telespectador. Certamente alguém vai querer lhe contratar, né? Mas pode, Luciano? Pode lhe contratar? Como é que faz? Pode. É só ligar e rapidinho você chega lá e já resolve? Como é que funciona? É meio aquele papo, me liga, me manda um telegrama, uma carta de amor e eu vou até lá, não é? Tênis, é assim, o meu WhatsApp fica à disposição, 980807544. Vocês podem me encontrar também, sou mais São Paulo, eu, né? treinamento São Paulo. São Paulo. No YouTube, no Instagram, sou mais eu em Company, estamos lá. Então me manda um direct, me manda um WhatsApp, nós vamos negociar, e aí eu vou atendê-lo em Company. Luciano, mas pandemia, ninguém está saindo, qual é o remédio que você tem para a minha dor? Perfeito? É uma palestra online. Utilizamos de plataforma, perfeito? Isso economiza no translado do seu pessoal, nós podemos fazer uma reunião pré-programada, perfeito? Uma duração de curta duração, e nós trabalhamos o tema que você precisa para desenvolver a competência dos colaboradores. Então, isso facilita muito, perfeito? Reduz em custo e nós alcançamos juntos os nossos objetivos. Então, é só contatar. Maravilha. Estamos caminhando, Luciano, para os momentos finais. O que você pode deixar de sugestão? O telespectador está ansioso. Que dica, que orientação que você dá, aquele pulo do gato, que o cara amanhã já vai começar a pôr em prática. Que a partir de amanhã ele já vai se sentir melhor. Como é que você pode contribuir? Pulo do gato, hein? Pulo do gato? Pulo do gato. A palavrinha-chave. Mudança. O pulo do gato é mudança. O pulo do gato é você deixar uma situação já conhecida, a qual você já estava acostumado a vivenciar, perfeito? E enfrentar, perfeito? Toda a insegurança, todo o desconforto para alcançar o seu objetivo. Então, se você fizer isso, se você tiver uma mudança de comportamento, eu tenho a certeza que você vai se sentir melhor mesmo diante de toda e qualquer dificuldade. Não adianta querer mudança se você não tem comportamento. A mudança está dentro de cada um de nós. Então é assim, outro dia, eles me perguntaram assim, Luciano, você acredita que você motiva alguém? Não. Desculpa. Eu incentivo as pessoas a terem e buscarem a transformação para que elas alcancem o resultado tão desejado. O motivo está dentro de cada um. Cada um sabe o motivo que tem para agir, para continuar, para trilhar um caminho. Então eu apenas faço com que o leque se abra, as janelas se abram, as oportunidades ocorram, porque o que eu faço é fazer as mudanças terem uma visão de mundo diferenciada. É fazer elas perceberem as oportunidades e possibilidades que estão ao seu redor. Mais uma vez, as pessoas hoje, elas querem ter muito e querem ser pouco. Então, elas querem ter muito resultado e querem ser pouco comprometidas. Não vai dar certo. Então, é assim, o pulo do gato, Tianes, mudança. Sem mudança de comportamento, nós não chegamos a lugar algum. Maravilha, Luciano. Quero agradecer a sua explanação, foi um conteúdo produtivo. Para quem não sabe, Luciano é meu chefe também, por isso que eu fiz essa provocação. Que a gente não compreende o chefe, né? A gente tem uma dificuldade, a gente acha que ele está perseguindo. Eu vou descobrir nos próximos dias se é ou não é. Vou degustar isso aí, tudo que você falou hoje, vou digerir com bastante carinho e vou estudar, né? Tem que estudar, não tem jeito, né? Final, Tênis, só para deixar para o pessoal, antes de você me chamar de seu chefe, lembre-se de que você é o meu professor. Então, o legado, ele existe. Tem pessoas que trilham esse caminho, tá? Sinta-se satisfeito por isso, querido. Nós estamos juntos. Ó, sou mais eu, sou mais você, somos nós.
Joia, muito bom, Luciano. Obrigado, cara. Foi, para quem não sabe, pessoal, isso foi hoje. Nós bolamos isso aqui hoje, ensaiamos hoje. Que ensaio, nem teve ensaio, né? O Luciano estava trabalhando, foi uma loucura. E a gente precisava testar essa nossa capacidade de falar ao vivo para os amigos, né? Para quem quiser posterior, vai estar disponível no YouTube, vai poder reassistir com mais calma, anotar as dicas que o Luciano deixou. E a nossa ideia é ter uma regularidade. Eventos semelhantes vão acontecer. Fique atento, curta o canal, se inscreva para receber as notificações. Luciano, cara, obrigado. Pessoal, até a próxima. Sucesso a todos vocês. Tchau. Obrigado.